Procedimento minimamente invasivos, aqueles procedimentos que vão te ajudar a diminuir uma dor, sem precisar fazer aquela cirurgia, aquela intervenção cirúrgica que você tem, aquele medo. Se você sente dor na coluna, no joelho, dor de cabeça, fala aqui com a gente, porque o doutor Teodoro Bernardes vai tirar todas as dúvidas, né? Isso, doutor, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Ellen. Bom, sempre agradecer mais uma vez pelo convite, mais uma vez aqui. E sempre um prazer estar prestando esses esclarecimentos, simplificando a ortopedia para quem está lá de casa assistindo. Então, doutor, já para trazer esse esclarecimento, essa clareza para os nossos telespectadores que têm medo daquelas cirurgias, de fazer uma cirurgia no joelho, tem aquela dor, sei lá, a condromalácia aumentou, porque eu tenho uma de nível 1, ainda tá bom, ainda tá boa, mas imagina se eu preciso fazer uma cirurgia, em que momentos, em que ocasiões, situações são indicados os procedimentos minimamente invasivos? Aliás, já explica mais ou menos o que é a condição do procedimento minimamente invasivo. Assim, o procedimento minimamente invasivo, ele consiste basicamente um procedimento sem cortes ou então com cortes e incisões mínimas. E aí a gente pode fazer esses procedimentos tanto a nível de consultório como a nível de centro cirúrgico realmente. E aí, por exemplo, para quem tem um problema de joelho que não está mais melhorando com remédio, com fisioterapia, e não está no momento ainda ou não quer operar ainda, esse procedimento ele se encaixa bem. Por exemplo, a gente pode fazer infiltrações para melhorar essa dor, né? Na coluna, da mesma forma, aquele paciente que ainda não está com uma hérnia, digamos assim, no ponto de operar e também não está tendo mais resultado com medicamentos, com fisioterapia, a gente abre espaço para esses procedimentos minimamente invasivos. E aí, como é que eles são feitos? Você pode nos explicar aqui de forma prática? Por exemplo, vamos trazer aqui para o joelho. Tem muito atleta, muito corredor nos assistindo agora, que é hoje o esporte que está em alta, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, os nossos músculos, os nossos ossos vão padecer em algum momento, correndo daquele jeito. Então, você que está aí, meu amigo corredor, está com probleminha no joelho, está com aquela dor insuportável, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, me tira daqui, não consegue mais tomar uma dipirona de 1 grama que não faz mais efeito e outros remédios também. Como é feito esse procedimento minimamente invasivo para eles? Bom, no caso de procedimentos minimamente invasivos, né? No caso do atleta em específico, a gente pode abrir mão até mesmo de tratamentos não invasivos, como, por exemplo, as tecnologias, naquele caso de paciente que não está mais melhorando, tanto com medicação fisioterapia, existem várias tecnologias para tratamento de dor, mas mesmo naqueles casos refratários, a gente pode abrir mão desses procedimentos minimamente invasivos. Então, por exemplo, a gente pode fazer o que a gente chama de um bloqueio dos nervos do joelho. Consiste basicamente, eu costumo fazer analogias. Então, por exemplo, quando você está com a lâmpada em casa queimada, a gente vai lá no contador, desliga a tomada, troca a lâmpada e depois essa tomada vai ser ligada. Desliga o nervo, troca o joelho, tô brincando, troca a patela. Então, a gente consegue fazer esse procedimento para que o paciente consiga fazer uma reabilitação melhor, consiga tirar mais a dor mais rápido, se recuperar mais rápido, enquanto recupera aquela determinada lesão. E aí a gente também pode atuar em cima da lesão em específico, para poder acelerar e estimular essa cicatrização. Por exemplo, no caso de atletas, é muito comum a gente fazer um outro procedimento que chama viscosuplementação com ácido hialurônico. Consiste em colocar um gel para poder lubrificar melhor com essas injeções. Tudo feito em consultório. A gente olha com ultrassom, com a agulha, a gente entra onde a agulha está entrando e coloca em cima eu costumo dizer que a gente coloca a medicação em cima do ponto da dor. Então, se eu estou com a dor no cotovelo, eu coloco um remédio em cima desse local onde você está me apontando na dor. Então, no joelho a gente pode fazer... E é imediato, assim, que passa, doutor? A grande maioria dos casos, o paciente já sai melhor da dor já. Que bacana. A gente iniciou a nossa conversa falando sobre a hérnia de disco, né? Enquanto o paciente ainda não agravou o seu quadro para uma hérnia de disco, por exemplo, a gente pode fazer esses procedimentos minimamente invasivos. Mas aí, estou com aquela hérnia, já está atrapalhando os meus movimentos, a minha coordenação motora ali, não a coordenação motora, perdão, mas a parte motora, né, a nossa parte, enfim, esqueci até a palavra, gente, mas enfim, de você correr, afetando o incômodo, tá tendo uma dor. Exatamente. E aí, esse procedimento ainda vale a pena? Quais são os momentos e as ocasiões em que esses procedimentos, eles não podem mais... ainda podem ser indicados? Então, assim,
Dor lombar é uma das principais indicações. 95% das hérnias de discos, elas não precisam de cirurgia. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, principalmente nesses casos refratários, né, é que muitas vezes o que está lá no seu exame, na sua ressonância, não é verdadeiramente o que está representando a sua queixa de dor, né? Então, eu costumo dizer que não existe tratamento errado, existe muitas vezes um diagnóstico errado. Por exemplo, uma pessoa que é atleta, bem ativa, praticante de crossfit ou de uma atividade de kitesurf, por exemplo, muitas vezes chega com a dor na coluna, faz uma ressonância lá, vem lá alguma pequena artrose, alguma pequena hernia de disco, muitas vezes nem é a causa da dor do paciente. Às vezes pode ser uma causa muscular, e aí se eu estou suspeitando disso, eu vou lá no músculo, coloco a medicação. Melhorou, Ellen? Melhorou. Então é porque é de lá. E aí eu posso colocar um remédio mais forte. Não, não melhorou, doutor. Por exemplo, tem uma articulação no final da coluna que é muito comum dar dor nessa região em praticante de exercício físico, que é a articulação que a gente chama sacroilíaca. É o finalzinho, o pessoal em casa chama das cadeiras, estou com dor nas cadeiras, do mucumbu, né, o pessoal mais idoso. Então a gente vai lá e aí faz o que a gente chama de um bloqueio teste, a gente coloca um anestésico lá dentro. Melhorou da dor? Melhorei, doutor. Aí a gente vai lá e coloca a medicação. Então, os bloqueios, eles podem ser um bloqueio diagnóstico, né, para aquele caso que não está melhorando muito, a gente quer ter certeza que a dor é daquele ponto, e os bloqueios terapêuticos, que é para tratar a dor. E é muito aplicado, por exemplo, em quem tem dor de coluna. Sim. Doutor, você falou que em alguns procedimentos como esses é preciso, claro, fazer toda esse exame, essa perícia e entender se é mesmo no osso ou se é no músculo. E muitas vezes pode ser no músculo. Então, é importante mesmo a academiazinha ali, porque a gente tem que fortalecer esse músculo que é o que protege os ossos. Exatamente. Isso é a primeira coisa que a gente deve fazer, né? Exatamente. Voltando, por exemplo, da lâmpada. Então, a gente desliga lá no computador, mas a gente tem que tocar a lâmpada para ela melhorar, né? E aí o bloqueio ele é basicamente isso daí, para a gente colocar a medicação, melhorar a dor do paciente, a estrutura lá a gente não muda, vai continuar com artrose, com hérnia, mas aí é o tempo do paciente fazer o fortalecimento muscular, principalmente daquela determinada região, para poder sustentar melhor nossas articulações. E além disso, comer bem, se alimentar bem, afinal, existem os alimentos mais inflamatórios, por exemplo, então, um praticante de exercício físico, um paciente mais idoso, ele termina que ele tenha uma dor, um devido à sobrecarga, muitas vezes, outro devido a estar com um aporte muscular muito baixo. Então, ele tem que comer mais proteínas, comer alimentos menos inflamatórios. E o outro ponto, a alimentação, exercício físico, o outro ponto é o sono. Ter um sono reparador, um sono de qualidade. Se deixar eu dormir de todinho, ó, doutor. Mas aí é onde está. O sono ele tem que ser de qualidade, claro, né? Por exemplo, pessoas mais aceleradas, mais ansiosas. Você está falando isso para mim, né, doutor? Eu estou entendendo, viu? Você, Ellen, pessoa acelerada, durma com tranquilidade. Termina que muitas vezes esse sono não é tão reparador. Eu costumo exemplificar, para ficar bem claro, é de noite que o caminhão do lixo passa, né? Recolhendo toda a inflamação do corpo. Olha, eu adorei essa analogia. Né? Mas para isso o sono tem que ser de qualidade, tem que ser um sono mais profundo. Normalmente pessoas mais ansiosas ou pessoas com algum distúrbio de ansiedade, de depressão, termina que o sono fica sempre mais superficial, ele não aprofunda. E é nesse sono profundo aqui que a gente regenera, que a gente cicatriza, porque uma prática de exercícios, a nossa rotina do dia a dia, ela é muito pesada. Claro. Então, de noite, é para a gente reparar, é para a gente cicatrizar. Se eu não tenho um sono de qualidade, eu não reparo, eu não cicatrizo, eu não regenero. Então, é o tripé. Alimentação saudável, exercício físico, de preferência musculação mesmo, fortalecimento muscular, um treino resistido e ter um sono de qualidade. Não tem como eu tratar dores crônicas sem ajeitar isso. Muitas vezes a gente faz esses procedimentos enquanto a gente ajusta esses três. Maravilha. Doutor, só para a gente concluir, a gente vem falando sobre esses problemas, essas doenças, não doenças, né, mas essas condições ortopédicas, mas a gente nos bastidores conversamos um pouco sobre o ATM, o bruxismo também, quem tem, ontem falamos sobre bruxismo aqui no programa, e as pessoas que sofrem desse mal também podem optar por um procedimento minimamente invasivo para ajudar nessa dor? Por exemplo, eu como ortopedista atendo muita cervicalgia, muita dor na cervical, né? Recentemente, uma paciente disse que já tinha passado em vários médicos, né? Todos colegas nossos e bons também, e estava lá na ressonância várias alterações, digamos, bem expressivas assim, mas quando a gente foi fazer a consulta mais a fundo, ela tinha
um problema aqui nessa ATM, nessa articulação. A gente pediu o exame, né, a ressonância, quando veio lá, veio uma articulação totalmente destruída, né? Então, por exemplo, como ela estava passando comigo a primeira vez, eu pedi uma fisioterapia bucomaxilofacial para fortalecer essa região. Mas caso ela não esteja melhorando, por exemplo, e aí eu posso ir lá e fazer medicações aqui, desligar alguns nervos daqui dessa região para poder melhorar aquela dor referida na cervical. Ou seja, o problema dela não estava na cervical mesmo, estava aqui na ATM. Então, existe muito isso e aí é onde a gente lança mão desses bloqueios diagnósticos para saber se a dor vem desse ponto que a gente suspeita mesmo. Olha só. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco. É de suma importância trazer clareza para esses procedimentos, até para você que tem medo de uma intervenção cirúrgica ali um pouco mais incisiva. A gente sabe que esses procedimentos minimamente invasivos vêm revolucionando, né, a medicina, cuidando das pessoas de uma maneira mais branda, digamos assim, sem causar tanto medo. E a gente fica feliz de entender um pouco mais sobre isso. Seja sempre bem-vindo ao Revista, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e sempre estar prestando esses esclarecimentos. E a mensagem aqui que eu quero deixar, até já disse da outra vez, mas gosto sempre de dizer que a melhor forma a gente prever o futuro, a gente construir ele. Então fica a mensagem para o pessoal de casa de se alimentar bem, fazer exercício físico e ter um sono reparador. Tenho certeza que dessa forma você vai ter uma vida com muito mais qualidade. Tá aí, doutor falou, tá falado. Se porventura a minha condromalácia der uma pioradinha, eu falo pro senhor, Aí viu? a gente resolve. Obrigada, doutor. Até uma Prazer, próxima. Viu? Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.